Olá, integram este grupo de pesquisa eu, Josiel Nascimento de Noronha, Caio Vitor Sucupira de Melo e Diana Neves dos Santos, sob orientação da professora doutora Miara Moura Porto. Este trabalho tem como título Avaliação Anatômica de Sorgo Bicolor na cidade de Imperatriz, Maranhão. O sorgo bicolor é dividido em 5 grupos: o granífero, o sacarino, forrageiro, vassoura e o biomassa. Aqui vamos falar sobre o forrageiro, que é aquele destinado principalmente para alimentação animal, podendo ser na forma de feno ou de silagem. Vamos falar mais especificamente do BR-700, que foi um sorgo desenvolvido pela Embrapa a partir da necessidade dos produtores em obterem um produto mais eficiente para a alimentação de bovinos. E o BR-700 ele apresenta 3 características fundamentais, que é a tolerância à acidez do solo, a resistência ao acamamento e ele também possui uma maior estabilidade de produção. O sorgo ele integra ao grupo de plantas C4, e entre as plantas de interesse agronômico que também integram este grupo, temos a cana-de-açúcar e o milho. Plantas C4 são aquelas cujo primeiro composto formado após a fixação do dióxido de carbono é um composto de 4 carbonos, o ácido oxalacético. E essas plantas elas são caracterizadas por possuírem uma anatomia diferenciada, e aí isso dá o nome de anatomia com síndrome de Kranz. Essas plantas possuem uma alta taxa fotossintética e também produzem muito mais biomassa por unidade de tempo e de área do que as plantas C3. Mediante ao que foi falado, objetivou-se o estudo anatômico foliar de sorgo bicolor cultivar BR-700 no município de Imperatriz. Para as análises anatômicas, amostras foliares de sorgo foram coletadas e fixadas em FAA 50%, conservadas em etanol a 70%. Para os cortes transversais, essas amostras foram colocadas em hipoclorito de sódio, neutralizadas em ácido acético a 1% e coradas com azoditoluidina e fucsina básica, e foram montadas em lâminas semipermanentes com glicerina 50%, seguindo o que mostra a imagem ao lado. Já para a descrição da epiderme, fragmentos da lâmina foliar passaram por um processo de maceração, onde amostras da lâmina foliar foi aquecida em estufa a 60 graus Celsius por um período ali que varia de 12 a 24 horas, em peróxido de hidrogênio e ácido acético a 1%. Foram posteriormente lavadas em água destiladas e coradas com safranina e montadas em lâminas semipermanentes com glicerina 50%. Quanto aos caracteres epidérmicos foliares selecionados do genótipo sorgo bicolor BR-700, a parede celular anticlinal ela se mostrou sinuosa tanto na face adaxial como na face abaxial. Não foi observada a presença de esclereídes. E em relação aos estômatos, eles são anfiestomáticos, ou seja, eles estão tanto na face adaxial como na face abaxial. Eles são do tipo halteres e estão no mesmo nível da epiderme. Já em relação aos tricomas, eles foram encontrados tanto na face adaxial como na face abaxial, embora na face adaxial tenha se manifestado uma maior densidade. E em relação à categoria, eles são simples e unicelular. A figura 1, ela mostra a epiderme abaxial do cultivar BR-700 com presença de tricomas em ambas as faces. Entretanto, na face abaxial, a quantidade de tricomas ela é menor e sendo encontradas de formas isoladas. Já a figura 2, ela mostra a epiderme adaxial do cultivar BR-700, evidenciando os tricomas em maior quantidade, sendo estes do tipo simples e unicelular. Já em relação aos caracteres foliares seccionados transversalmente do sorgo bicolor BR-700, foi observada a presença de células buliformes. O tipo de feixe ele é colateral fechado. Em relação ao número de camadas do palissádico, ela é indiferenciável. Inclusive, é uma característica de plantas C4 ter o tecido palissádico indiferenciável. Ou seja, a gente não consegue identificar o que é tecido palissádico e o que é tecido esponjoso. Os estômatos eles estão no mesmo nível da epiderme, foi encontrado o tecido lignificado e o número de camadas da epiderme é unicelular, o tipo de cutícula é espessa. A imagem ela mostra o mesofilo
Na figura B é possível ver a presença de células motoras ou células buliformes. Essas células elas estão diretamente ligadas ao turgor das células. E quando a planta começa a perder água, essas células motoras, essas células buliformes, elas acabam provocando um enrolamento da lâmina foliar, o que reduz a perda de água. Um outro fator também é a cutícula. A cutícula do genótipo BR700 ela é espessa, o que pode aí configurar uma resistência à penetração de patógeno, ao ataque de pragas, mas vale ressaltar também que aqui a gente está falando de uma planta que é utilizada na alimentação animal. E a espessura, se ela for muito espessa, essa cutícula, pode acabar provocando uma dificuldade na digestibilidade por micro-organismos ruminais. E a nervura principal ela é convexa, com feixes vasculares distribuídos apenas na borda adaxial, sendo a face adaxial composta por uma camada de células epidérmicas, recoberta de cutícula espessa, seguida por 2 a 4 camadas de células esclerenquimásticas e células parenquimáticas, preenchendo os demais espaços da nervura central. A figura A, ela mostra a extremidade da nervura central na face adaxial, evidenciando placas de células esclerenquimásticas, indicada pela seta vermelha, enquanto na figura B é possível observar feixes vasculares e a quantidade desses feixes ela pode variar bastante. Então, essas características, esses caracteres relacionados à presença de tecido esclerenquimático, à espessura da cutícula, a densidade de estômatos, a densidade de tricomas, a presença de células silicificadas, elas são características que podem dar uma maior resistência à planta ou tornar a planta mais suscetível. As características que foram apresentadas pelo genótipo estudado, que é o BR700, elas são vantajosas nas resistências a fatores adversos do campo e, além disso, pode se tornar uma forma de auxiliar o processo de escolha de cultivares assim plantados em regiões com baixa pluviosidade e alta incidência luminosa. Muito obrigado.